E aí, bora planejar 2023? Está começando mais um Pergunta para a Lu. E esse é o tema do Pergunta para a Lu de hoje. Toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você investir de verdade, para você aprender a economizar sem sacrifício, tudo aquilo que você precisa para dar mais um passo rumo ao domínio da sua vida financeira. Bora dominar? Então vamos, começando mais um Pergunta para a Lu. Em dia de Jogo do Brasil, então não sei se o pessoal vai estar aí comemorando, tá muito bêbado, tá gastando, tá fazendo seu churrasco, mas a gente que tá aqui, a gente vai se preocupar e se focar naquilo que é uma prioridade pra gente. Tá tudo bem você se divertir, você aproveitar, você comemorar, mas mesmo que o Brasil volte com a taça na mão, você ainda tem os seus desafios da sua vida financeira. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, como é que a gente enfrenta esses desafios no ano que vem. Então, bora planejar? Bora planejar 2023, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tudo bem, gente? Pessoal que está aí no ao vivo, sejam muito bem-vindos, boa noite. Pessoal que está assistindo no gravado, algumas pessoas eu sei que assistem no gravado, porque essa live fica no gravado tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você está assistindo no gravado, dá um alô aí, me conta aí nos comentários que você está assistindo, se é a sua primeira vez. Você que está aqui no ao vivo, me conta, é a sua primeira vez aqui no ao vivo comigo? Se você é novo ou nova por aí, coloca aí, hashtag novo, hashtag nova, se é a sua primeira vez aqui, para eu saber. Quem já veio outras vezes, é de uma das turmas, do domínio, do escalada, ou se você está sempre por aqui, me conta. O pessoal da turma 24 está por aí. Boa! Quem mais? Deixa eu ver. Ei, turma 24, daqui a pouco temos plantão, hein? Hoje é dia de jogo, mas a gente não para. Tem pergunta para a Lu normalmente, tem plantão para a turma 24, turma 23 também tá aí. Que bom, gente. Sejam bem-vindos. Ó, o Daniel é novo por aqui. Bem-vindo, Daniel. Mais gente da turma 24. Caramba, tem gente que me conhece aí desde 2019. A Cacau, legal. Que bom que você tá aqui. Então, gente, olha só. Hoje a gente vai conversar então sobre planejamento, né? Então, como é que a gente se organiza para a gente dominar as nossas finanças no ano que vem, se nesse ano de repente não deu ainda para fazer tudo que você gostaria de fazer. Então a gente vai falar sobre isso para a gente se planejar para o ano que vem. Antes de começar o conteúdo de hoje, deixa eu te explicar como é o Pergunta para a Lu, para quem está aqui pela primeira vez, para poder vir outras vezes, né? Toda segunda-feira, às 19 horas, eu apareço aqui toda mesmo. Pode ter jogo, pode ter Natal, pode ter ano novo, pode ter Carnaval, que eu vou dar um jeito de estar aqui. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, eu tô aqui. E aí eu trago um tema. Aqui é como se fosse um curso de quem não está no curso. E até mesmo um curso de quem também está no curso, né? Porque eu sei que muitos alunos vêm para cá e aprendem muito aqui também. É a nossa conversa semanal sobre tudo aquilo que você precisa para dominar a sua vida financeira. Então, se você tem algum desafio, qualquer que seja o desafio da sua vida financeira, se programa para estar aqui sempre, segunda às 19. Coloca um lembrete para despertar no seu celular para você não esquecer. E eu tenho absoluta certeza que se você fizer isso toda semana, você vai resolver os desafios que você quer resolver e você vai crescer na sua vida financeira, como muita gente aqui tem feito isso, né? Tem acompanhado e tem conseguido os resultados. Sempre eu trago um tema e no final eu abro para perguntas sobre o tema ou qualquer outra pergunta que você queira me fazer, tá bem? E eu gosto também, acho importante eu divulgar para vocês a agenda da semana. Muitas vezes tem outros encontros que seguidores precisam estar, outros encontros que os alunos precisam estar. Então eu vou dar uma passadinha rápida na agenda dessa semana, tá bem? Bom, hoje a gente começou, como a gente sempre começa, com os treinos físicos, toda segunda, quarta, sexta, 9 horas da manhã. Eu treino com as minhas personagens numa live, e aí você pode treinar comigo, fazer exercício físico mesmo. Tem gente que acha que isso não tem nada a ver com finanças, mas eu acho que tem, até porque a gente conversa muito sobre vida financeira lá também. Então já é uma turma que treina já há bastante tempo junto. Então se você não tá com grana para pagar academia, não tem grana para pagar personal, tem uma personal de graça, toda segunda, quarta, sexta, 9 horas da manhã numa live aqui. Segunda-feira, 19 horas, tem uma Pergunta pra Lu. Hoje, segunda-feira, a gente tem um plantão da Turma 24, então saindo daqui às 8 horas, Turma 24, a gente está juntos no nosso plantão. Amanhã, terça-feira, não vai ter mentor áudio, porque amanhã vai rolar algo especial. Amanhã vai ter o aquecimento do Domini Day. Então, todo mundo que já comprou, já garantiu a sua inscrição no Domini Day, que é um evento que vai acontecer no dia 17 de dezembro, vai acontecer no Rio, presencial, mas também tem inscrições online, é exclusivo para alunos e alunas do Domínio e do Escalada. Então, todo mundo que garantiu o seu ingresso vai ganhar de presente o ritual mensal Domine Suas Finanças. Amanhã, às 8 da noite, terça-feira, 8 da noite, eu vou fazer o que os alunos do Domini conhecem, que é o ritual mensal, que é quando a gente abre a nossa rota financeira naquele mês, a gente paga as nossas contas, a gente se programa para o mês inteiro. E como é dezembro, a gente também já se programa para a rota financeira de 2023. Então é um aquecimento do Domini Day, porque o Domini Day é um evento, um mergulho para a gente planejar o ano.
Hoje, aqui no Pergunta pra Lu, a gente vai falar um pouco sobre isso. Amanhã, exclusivo para quem vem para o Domini Day, a gente vai ter um encontro onde eu vou abrir a minha vida financeira. Então vocês vão saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, mas principalmente quais são as decisões que eu tomo num ritual mensal de dezembro. Então isso vai acontecer terça-feira às 8. Quem ainda adquirir seu ingresso até amanhã consegue estar com a gente nesse aquecimento. Então ainda tem vagas, tem pouquíssimas vagas para o presencial e tem vagas para online. Online não tem limitação de vagas. Então é só você acessar dominesuasfinancas.com.br/Domini Day para garantir sua inscrição no Domini Day e estar com a gente amanhã nesse aquecimento, no ritual mensal, nessa terça-feira às 8 da noite, tá bem? Então eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu ritual mensal Domine Suas Finanças. É um presente a mais pra gente já começar o Domini Day já desde amanhã, tá? E fica gravado para todo mundo que tem acesso ao Domini Day, vai ficar dentro da plataforma de vocês também, tá? Na quarta-feira, pessoal da turma 24, quarta-feira tem um plantão especial para quem quer entender mais de Excel. Tem muita gente que gosta de fazer o seu controle das finanças usando Excel, usando planilha de Excel. A gente pode construir a rota financeira no Excel. Então vai ter um plantão especial com o Jean sobre Excel, tá bom? Quem quer ficar aí fera no Excel, então quarta-feira às 8 da noite. E quinta-feira às 8 da noite, o encontro com os multiplicadores. A galera do Multiplique Suas Finanças é o nosso último encontro, onde eu vou falar dos próximos passos da renovação. Então, quem deseja, quem tem interesse de saber como vai ser o próximo ciclo, venha na quinta-feira, às 8 da noite, porque eu vou apresentar isso lá. Inclusive, tem presente para quem fizer a renovação nas primeiras 24 horas, um presente super legal. E a gente também tem a mentoria de projetos, então a gente vai fazer aí o encerramento do Multiplique na quinta-feira, 8 da noite. Beleza? Recados dados, podemos começar então com a nossa Pergunta para a Lu de hoje, onde a gente vai conversar sobre como planejar 2023. Bora? Bora planejar? Então vamos. Seguinte, pessoal, hoje aqui eu vou explicar para vocês, então, falando de planejamento para 2023, eu vou explicar o que é planejar, né? Por que a gente precisa planejar, o que é esse planejamento para o ano. A gente vai fazer rapidamente aqui um teste que vai nivelar, vai medir o seu nível de planejamento, tá? Um testezinho rápido. E depois eu vou passar um passo a passo para você começar o seu planejamento. E aí a gente vai estar se concentrando em planejamento financeiro, claro. Amanhã, quem tiver no aquecimento do Domini Day vai continuar essa conversa e vai ver na prática. Eu vou mostrar como eu faço isso na minha rota financeira para dezembro, para o ano. E quando a gente estiver lá no Domini Day, naquela imersão de um dia, que tem vagas no presencial, que tem vagas no online, exclusivo para alunos, a gente vai falar de planejamento de forma geral, como a gente planeja a vida, para ter um 2023 leve, de muita realização, fazer mais dinheiro de forma leve e com mais tempo, aproveitando mais a vida, como a gente constrói isso. Eu vou dividir as minhas estratégias pessoais que eu uso na minha vida para você construir isso na sua também. A cada Domini Day é um evento diferente, com mais conteúdo, com mais experiências, com mais vivências. Então a gente faz isso todo final de ano e a gente vai fazer agora também, beleza? Sim, Cristininha, essa live aqui, o Pergunta pra Lu, sempre fica gravado no Instagram e também no YouTube, tá bem? Faltam 12 dias, Cris, tá quase na hora. Legal. Vamos lá, gente. Então, falando de planejamento, eu queria que vocês me contassem aqui qual é o seu maior desafio. Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu maior desafio quando você pensa em planejar o seu ano? Quando você pensa, poxa, eu preciso me planejar financeiramente, né? O ano vai mudar, tenho coisas que eu quero fazer, preciso me planejar. Qual é o seu maior desafio quando você pensa em planejar o seu ano? Compartilha aqui nos comentários comigo. Quem está assistindo no gravado, eu sempre vejo os comentários depois de quem está assistindo no gravado. Então você que está assistindo no gravado, até para você não ficar de fora, para a gente ficar aqui como se fosse um bate-papo, essa é uma forma que você acaba assimilando melhor o conteúdo. Você que está assistindo no gravado, comenta aqui embaixo também. Qual o seu maior desafio quando você pensa em planejar o seu ano? Qual é a sua dificuldade? Me conta aqui. A Ana está falando em controlar os gastos. Doutora Hilde Meire falando em economizar. Cris falou que nunca pensou nisso, a Cris Norris. A Miriam falou que é fechar no azul. Cristina falou que nunca planejei. Olha, eu agradeço e honro a honestidade de vocês dizerem isso, porque tem gente que às vezes fica com vergonha, né, de dizer nunca planejei, mas aqui eu busco criar aqui um ambiente pra gente soltar o verbo mesmo, falar sobre tudo de dinheiro, né? As pessoas tendem a não conversar sobre o assunto, isso cria muito tabu, muita dificuldade, né? Muito segredo, e aqui é pra gente falar abertamente sobre tudo isso, tá bem? Então não sei por onde começar, ter disciplina, fazer o planejamento, guardar dinheiro, visualizar tudo que eu quero fazer, deixa eu ver, saber qual será a minha renda, controlar gastos, nunca pensei nisso, pensar que vai ser difícil a execução, estar com a dívida dos controles, beleza, tá bem.
já me ajudou. O conteúdo que eu vou trazer aqui vai ajudar vocês. Então vamos conversar sobre isso. A Maria falou que nunca conseguiu, é o sonho dela. Então, Maria, quero que você consiga realizar seu sonho de planejar, beleza? Então vamos lá. Vou até anotar mais uma parte aqui, que tô vendo que algumas pessoas têm um desafio a mais. Beleza, vamos lá. Então, falando de planejamento. Planejamento é uma palavrinha que parece meio chata, né? Falar em planejamento financeiro. Eu, quando decidi dominar minhas finanças, e quando se falava em planejamento financeiro, eu sempre imaginava planilha de Excel, calculadora, imaginava um engravatado falando difícil, né? Eu nunca curti a ideia de planejar. E eu também pensava que eu não sou uma pessoa muito organizada. Talvez algumas pessoas achem estranho, mas como assim? Luciana domina suas finanças, não é organizada. Dominar as finanças não é só pra gente organizada. Não é uma coisa que você precise ser organizado para dominar as finanças. Dominar as finanças tem técnica. Eu uso uma técnica, que é a técnica que eu ensino aqui, que eu ensino para os meus alunos. Se você olhar, por exemplo, a bagunça da minha mesa, vou mostrar um instantinho, ó, baguncinha. Se você olhar meu armário, se você olhar minhas coisas, eu não sou uma pessoa organizada. Mas você não precisa ser organizado para planejar. E eu achava que precisava. Quem aqui também acha que para planejar algo precisa ser organizado? E quer ver eu te mostrar que para planejar algo você não precisa ser organizado? Você precisa ter vontade de planejar. Então precisa assim, ter alguma coisa que te faça ter vontade. Você precisa ter um método, uma técnica, um jeito, né, que faça sentido para você. E você precisa fazer aquilo por etapas e entender uns pormenores do planejamento que a gente vai falar aqui. A galera também acha, né? Pois é, então não precisa ser organizado. Vamos pensar numa coisa? Quando a gente decide fazer uma viagem, imagina aí uma viagem dos sonhos, assim, uma viagem que você quer fazer, né, e que você nunca fez, um lugar que você não conhece, mas que você tem muita vontade de conhecer. Quando a gente decide fazer uma viagem, e aí você decide mesmo, você quer mesmo. Não é aquela que você fala assim, quero muito ir, sei lá, para Paris, mas não tem dinheiro, então eu fico aqui mesmo só querendo. Não, é aquela que você disse assim, eu quero e eu vou fazer. O que a gente começa? Por onde a gente começa? A gente começa visualizando essa viagem, não é? Visualizando a viagem. Como eu vou, quando eu vou, o que eu vou fazer lá. Inclusive, essa visualização, a Tânia falou em Nova York, essa visualização, ela começa até a mexer com a nossa motivação, porque se a gente visualiza e a gente começa a pensar, olha o que eu vou fazer, olha isso daqui, aí começa a mexer mais com o nosso desejo e a gente fica mais motivado, mais motivada para fazer, né? Então, quando a gente está visualizando o que a gente vai fazer, como a gente vai, com quem a gente vai, quando a gente vai, essa visualização é um planejamento, né? A Ana falou em Londres, Leda falou em Portugal, Tati falou em Israel, Londres, Berlim. Então, quando a gente visualiza, a gente se organizando, né? Visualiza quando que vai, com quem vai, o que vai fazer lá, a gente está planejando. Então, planejar, que parece uma palavrinha chata, pesada, né? Vai dar muito trabalho, vai ser chato, não consigo, não sei. Planejar tem a ver com visualizar antes. Visualizar daqui o que a gente vai fazer ali na frente. E precisa ter uma motivação. Precisa ser algo que eu veja que vai ser bom para mim. Uma viagem é fácil a gente pensar que vai ser bom pra gente, né? Mas e uma viagem para uma nova vida financeira? Não vai ser bom pra gente? Uma viagem para uma vida financeira onde eu consigo realizar meus sonhos, uma vida financeira onde eu não passe perrengue, uma vida financeira que eu consiga dormir, que eu não brigue com o marido, com a família, né? Uma vida financeira onde eu não tenha vergonha, não me sinta culpada, eu não sinta, né, esses sentimentos ruins que a gente sente com relação à nossa vida financeira. Então, uma viagem para esse lugar não ia ser legal? Pois é. Então, a gente vai visualizar o que a gente quer fazer na nossa viagem, né? Na nossa vida financeira. Então, guarda que planejar é isso. Mas olha só, planejar, eu costumo dizer que quando a gente planeja uma viagem, a gente está fazendo isso para aproveitar tudo de bom que a viagem pode oferecer, não é? Porque a gente pensa assim, poxa, se eu não planejar essa viagem direitinho, eu não vou conseguir conhecer os lugares que eu quero, eu vou me perder, aí eu não vou aproveitar tão bem o tempo, e aí, consequentemente, não aproveito tanto o lugar, não é? Então, se planejar é você aproveitar tudo de bom que aquele lugar pode trazer para você. E a sua vida financeira também pode trazer muita coisa boa para você. Então, planejar a sua vida financeira é visualizar sua vida financeira e aproveitar
tudo de bom que a sua vida financeira pode trazer para você. Percebe que isso muda um pouco? O tema da nossa live hoje é planejamento financeiro para 2023. Só que o que a gente está falando aqui agora é visualização de uma vida financeira onde você pode aproveitar tudo de bom que ela tem para te oferecer. Percebe como muda? Não dá uma vontadezinha a mais de visualizar essa vida financeira? Pois é. Quando eu comecei a planejar um ano, planejar o próximo ano, eu pensava em vou visualizar a minha vida financeira para aproveitar tudo de bom que a minha vida financeira pode me oferecer, tá? E aí tem algumas coisas que as pessoas confundem o que é planejamento. Por exemplo, as pessoas pensam que planejar é ficar preso a alguma coisa. Eu vou planejar e eu vou ficar preso àquilo. Não, planejar é você visualizar antes o caminho que você quer seguir. E se de repente lá na hora você quiser mudar, você pode mudar. Visualiza a sua viagem. Bom, eu vou planejar, alguém falou aí em Nova York, vou planejar que eu vou visitar Empire State. E aí de repente você está num outro lugar, não sei, tá passando na ponte do Brooklyn, tá um pôr do sol lindo. Isso aconteceu comigo. Eu fui para lá há pouco tempo, a gente foi na ponte do Brooklyn, a gente achou que a gente ia ficar um determinado tempo, mas estava um pôr do sol incrível, a gente ficou muito mais tempo e a gente abriu mão de uma outra coisa que a gente estava pensando em fazer em seguida. Eu tinha planejado, eu tinha visualizado que depois dali eu ia ali, só que quando chegou lá, mudei, né? Então, planejar não é ficar preso. Planejar é você definir minimamente um caminho a ser percorrido, para você não ficar perdido, né? Então, planejar não é se prender. Planejar é evitar se perder. São duas coisas diferentes, tá? Então, muita gente foge de planejar porque tem esse medo, não, eu vou planejar. Eu já vi muitos casos, assim, em relacionamento, não sei se isso é comum para vocês. Eu até já passei por isso, eu já fui a pessoa que não planejava, tá? Eu tinha um relacionamento de um cara que queria fazer viagens e planejar, mas eu era toda enrolada na vida financeira, eu não acreditava que eu podia, me organizar para isso. Aí eu, não gosto de planejar, não, vamos vivendo a vida. Mas, na verdade, eu tinha medo de me frustrar, de não conseguir me organizar para aquilo, né? E há pouco tempo, conversando com uma amiga, ela falou isso do namorado dela. Ela falou, nossa, o fulano, ele não se planeja para nada. A gente fala de fazer uma viagem, fazer isso, fazer aquilo, mas ele não se planeja. Muitas vezes as pessoas, elas têm esse medo de se frustrar ou medo de se prender, de repente, não quero me planejar, não sei se eu vou estar com essa pessoa, a pessoa está meio insegura, né? Então, aí a pessoa não define. Mas isso, planejamento não é se prender. Planejamento é evitar se perder, tá? Segunda coisa que eu acho que é importante, antes da gente ver aqui um passo a passo de planejamento, tá? A segunda coisa que eu acho importante é que planejar não é adivinhar. Algumas pessoas falam assim, porque eu não sei, eu não consigo saber quanto eu vou ganhar, né? Eu sou autônomo e eu não sei quanto eu vou ganhar. Mas planejar não é adivinhar. A gente não tem como, sei lá, não tem uma bola de cristal, a gente não tem como adivinhar como vai ser o ano que vem. A gente tem como perceber alguns sinais, né? Do ponto de vista econômico, né? Bom, o que está acontecendo nesse momento de transição de governo, a gente consegue visualizar, né, sinais de que, por exemplo, a inflação não deve recuar num curto prazo, a probabilidade, inclusive, de aumentar, taxa de juros não deve recuar num curto prazo, essa semana tem reunião do Copom, deve até ser mantida, né, a taxa de juros, há uma perspectiva de aumento até 2024. Então, assim, a gente tem expectativas, cenários para o nosso bolso também. Eu imagino que eu vou conseguir fazer isso aqui até o meio do ano. Eu vou ter resolvido isso daqui até maio. Ou eu vou ter que resolver tal coisa em agosto. Então, a gente tem algumas visualizações, algumas expectativas, algumas esperanças, às vezes, né, de algumas coisas, mas planejar não é adivinhar. Planejar é definir. Porque, olha, se você pensa na viagem, vamos fazer sempre a relação com a viagem, tá? Quando você planeja a sua viagem, você está visualizando e definindo aquilo que você quer fazer. Talvez você não consiga fazer tudo, talvez aconteça alguma coisa que mude o seu desejo ou mude o seu caminho, né? De repente você se programa para fazer um passeio ao ar livre e chove. Então, não significa que tudo vai acontecer exatamente como você definiu. Mas se não tiver definição nenhuma, aí você está perdido, né? Como eu falei, planejar não é se limitar, não é se prender, é evitar se perder. Planejar não é adivinhar, planejar é definir. Então é importante que você defina, né, o que minimamente você espera para a sua vida. E quando a gente entrar aqui no passo a passo, eu vou falar um pouco dessas definições, tá? Uma outra coisa, planejar
não é criar limitação, que é diferente da sensação do ficar preso, né? Tem gente que pensa assim, eu vou planejar, eu vou ter que fazer exatamente aquilo. E tem gente que não gosta muito dessa ideia, prefere, não, prefiro, né, ficar mais livre e tal. Agora tem gente que pensa assim, não, planejar vai ser pior, porque a minha vida financeira já tá tão ruim, que se eu for planejar alguma coisa, eu vou ter que cortar gasto, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, nossa, vai ser muito ruim. Aí a pessoa não planeja, ou seja, não visualiza, não define, continua se perdendo e não percebe que aquela vida financeira dela que já estava ruim só piora sem essas definições, sem esse planejamento, que a gente vai entender aqui qual é o básico desse planejamento, tá? Então, é a velha história, né? O deixa a vida me levar. O deixa a vida me levar e não vou visualizar, não vou planejar, não vou definir nada, deixa a vida me levar porque já tá tão difícil, se eu for fazer isso vai ficar mais difícil ainda. A vida leva e leva para onde você nem sabe para onde você vai, né? E certamente num caminho assim vai ser mais desafiador do que já tá sendo, tá? A Luciane tá compartilhando, eu tinha esse medo e era bem pior. Sim, isso também já aconteceu comigo, Lu. E eu também achava que planejar era um negócio que ia ser ruim para mim, mas ficava muito pior quando eu não planejava, quando eu não definia. E outra coisa, gente, planejar não é impedir que os imprevistos aconteçam. Porque tem gente que começa a definir, tá bom, vou planejar então, vou definir. Aí os alunos, alunas, né, começam a fazer fotografia financeira, rota financeira, aí fazem a rota. Ai, aconteceu um imprevisto, desisto, não tem como planejar. Na minha vida não. Gente, na vida de todo mundo pode acontecer imprevisto. Você acha que na minha vida financeira não acontece? É claro que quanto mais a gente domina as finanças, muitas das coisas que a gente chama de imprevistos tornam-se previstos. Porque olha só, planejar não é visualizar antes, a gente está pré-vendo, vendo antes, né? Então, quando a gente planeja, a gente já está tirando aquela nuvem, assim, fazendo com que coisa que eu ia dizer, o imprevisto, passei, sei lá, tomei banho, saí da academia, tomei banho, cabelo molhado, aí fui de moto para casa no frio, um imprevisto, fiquei doente, esse tipo de coisa não é um imprevisto, né? Eu nunca faço manutenção no meu carro, não tenho dinheiro para fazer manutenção do carro, aí no dia seguinte vai sair de carro, o carro tá ruim, não pega. O imprevisto, meu carro quebrou, não foi um imprevisto, você nunca faz manutenção. São coisas que são impensadas, são coisas que são recusadas pela sua mente de enxergar, tá? Então, não é um imprevisto. Agora, quando a gente passa a visualizar mais coisas, definir, colocar na rota, né, e fazer o passo a passo que eu vou trazer aqui desse planejamento financeiro, você passa a enxergar mais. Mas ainda assim pode acontecer um imprevisto, gente. E o imprevisto não é motivo para você desistir da vida. Pelo contrário, eu penso que o imprevisto é o universo testando a minha capacidade de ser imparável. Tá certo que quando acontece eu não falo isso assim, né, orgulhosona, olha pro João, meu marido, fala, nossa, é o universo testando. Não, eu xingo meia dúzia de palavrão, fico pé da vida. Dependendo do imprevisto, eu tenho vontade de chorar, sento no sofá, fico olhando pra cara dele, aí respiro fundo e penso, tá, universo, venha testar a minha capacidade de ser imparável. Então não é tão imediato assim não, tá? Vida real. Mas eu gosto de pensar que o imprevisto está me testando, que o imprevisto está me avaliando o quanto eu consigo ir além daquilo que eu acredito ser o meu próprio limite. E eu gostaria muito que você pensasse assim também, porque a coisa que mais me agonia, principalmente quando a pessoa está no início do processo, né? Esse final de semana eu li umas mensagens da comunidade na turma 24, né? A gente está com uma turma do domínio agora, e vi poucas pessoas assim, nossa, tá bem desafiador, eu penso em desistir. Aí eu vi assim uma chuva, os colegas, não, que desistir, vamos lá, é assim, eu também tô nessa e tal. Mas aí a gente vê assim, uma pessoa e aí 50 comentários e a pessoa dizendo, tô pensando em desistir porque aconteceu isso aqui, que é um imprevisto. E às vezes, na mensagem da pessoa, eu lembro de uma pessoa, é lógico, eu não vou compartilhar nomes aqui, né, para manter a privacidade, mas eu lembro de uma pessoa que disse que estava muito desafiador, que aconteceu isso e aquilo na rota, e que teve o aniversário do filho, que mais uma vez ela se descontrolou e que as coisas estavam muito difíceis e que ela ia desistir. Mas se teve o aniversário do filho, esse aniversário do filho precisava ter sido previsto, né? O aniversário do filho não é um imprevisto. Então, às vezes, a gente está fechando os olhos para algumas coisas e está colocando a responsabilidade toda nas circunstâncias, quando a gente pode abraçar aquilo. Então, planejar não é evitar imprevistos, mas é minimizar muitos daqueles que você considera um imprevisto, tá bem?
Bom, vamos lá. Conversamos então um pouquinho sobre o que é planejamento e para entrar no passo a passo, eu vou fazer 3 perguntas para você, tá? E depois eu vou abrir aqui para perguntas, que eu vejo que tem algumas pessoas me fazendo perguntas, eu abro mais pro finalzinho para vocês me fazerem perguntas sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa, tá? Se você tá deixando pergunta, vou te pedir para repetir quando eu abrir aqui para perguntas. Vamos lá. Eu vou te fazer agora 3 perguntas só para avaliar o nível atual do seu planejamento, seu nível atual de visualização, tá bem? Primeiro, olha só, me responde o seguinte, sim ou não? O que você quer para 2023? Esse é um testezinho rápido do seu planejamento. O que você quer para 2023 está escrito em algum lugar? Está num caderno, está numa planilha? Você escreveu? Você botou ali seus objetivos para 2023 em algum lugar? Sim ou não? Me diga aqui nos comentários. Sim ou não? O que você quer para 2023 está escrito em algum lugar? Tá, então a maioria eu tô vendo um não. Poucos sims, mas a maior parte não. Beleza, vamos para a segunda pergunta. O que você quer para 2023 que está escrito em algum lugar ou que de repente está só na cabeça, né, e você não escreveu em lugar nenhum? O que você quer? Está em números? Sim ou não? Me conta aqui. O que você quer para 2023, né, seja no onde está escrito, ou seja na sua cabeça, se não está escrito, está em números? Me conta aqui. Alguns nãos também. Não, não, não. Tá, Eliane falou que fez agora. Beleza, poucos sims e alguns nãos. Terceira e última pergunta, olha só. O que você quer para 2023 é diferente do que você queria para 2022? No sentido de ser diferente, assim, são objetivos novos para o ano porque você realizou os de 2022, né? Ou são os mesmos de 2022 que estão indo para 2023? Então me diga, sim ou não? O que você quer para 2023 é diferente? Sim ou não? Se você está pegando os de 2022 e carregando para 2023 porque você não realizou, é não. Se você realizou em 2023 e agora são coisas novas, é sim. Beleza, tô vendo aí alguns sims. Legal. Olha só, agora, nesse teste, você vai avaliar o seguinte. Se você teve a maioria das respostas não, né, se a maioria das suas respostas foi não, a sua capacidade de planejamento, ela tá uma capacidade baixa, né? Se você teve 3 nãos, 2 nãos, você tá com uma capacidade baixa de planejamento. O ideal, né, uma capacidade alta de planejamento é que você tivesse os 3 sims, né? Mas vamos avaliar cada um dos nãos que você deu. Olha só, o que você quer para 2023 está inscrito em algum lugar? Algumas pessoas disseram que não. Você precisa ter escrito em algum lugar, minimamente escrito em algum lugar, o que você quer para o ano de 2023. Eu vou falar aqui de um passo a passo para simplificar e você poder fazer isso, mas você precisa ter escrito. Não dá para ficar com isso só na cabeça. Você não pode entrar o ano de 2023 com a sua visualização do que você quer fazer na sua vida financeira só na sua cabeça. E isso parece bobo. Não, mas eu sei. Não, mas eu escrevi ontem, eu tava conversando com uma pessoa que eu falei, ó, faz isso aqui, coloca no papel. Não, mas eu já tenho. Mas tenho lá na planilha. Mas você pegou, tira da planilha e reescreve, põe em outra planilha, põe num Word, põe num caderno, põe em algum lugar. Não é que você tem numa planilha que você fez há um tempão. Então, realmente escreve, porque quando você se dedicar a esse processo, vai ser um momento que você poucas vezes fez na sua vida, que é parar e se dedicar a pensar naquilo, tá? E é mais do que pensar, é refletir, é visualizar. Quando você for escrever, você vai pensar em mais detalhes do que se você estivesse só pensando, tá? Então, defina, escreva em algum lugar. Segundo, o que você quer para 2023 está em números. Eu vou falar disso agora, nas etapas do planejamento, precisa ser em números. Ah, eu quero mudar tudo. Eu vi alguém falar assim, eu quero tudo novo para 2023. Tudo o quê? O que é novo? Escreva como se você estivesse mandando uma carta para alguém. Uma carta para o universo. Universo, ó, eu quero que seja assim. X% a mais de ganhos, R$1.000 a mais, dos meus gastos, eu quero conseguir resolver isso daqui, ficar assim, ficar assado. Essa dívida eu queria negociar por tanto. Então, definir números. Porque quando você definir números, fica mais fácil de você trazer isso para sua rota financeira, que talvez você ainda não saiba fazer, não sei, eu sei que tem alunos, tem não alunos aqui, mas no momento que você aprender, e tem vários vídeos onde eu falo sobre tudo isso,
O Mentor Áudio da semana passada a gente falou muito sobre isso. Vai ficar mais fácil encaixar esses números na sua vida financeira, tá bem? Quero sair das minhas dívidas, então defina um planejamento para isso. Quanto eu preciso ganhar mais, quanto que eu vou economizar, qual é o valor das minhas dívidas, qual é a reserva de quitação, números, números, números. Reforma da casa, quanto custa a reforma, o que eu quero reformar, quanto vai custar isso, quanto vai custar aquilo, quanto que eu preciso fazer dinheiro a mais, né? Então, números, isso é muito importante. E o terceiro, o que você quer para 2023 é diferente do que você queria em 2022 ou você está repetindo os mesmos objetivos? Quem está repetindo os mesmos objetivos está com uma dificuldade na sua capacidade de execução. Porque planejar é legal, é ótimo, necessário, importante, né? A premissa básica para você conseguir fazer. Agora, só planejar não adianta, você tem que executar. Então, quem continua com os mesmos objetivos para o ano que vem, igual ao do ano passado, está com uma dificuldade de execução. Você teve 365 dias para fazer alguma coisa. Não é possível que em 365 dias você não tenha realizado nada. Então, pensa o seguinte, feito é melhor que perfeito. O que isso quer dizer? Que não fique esperando as circunstâncias ideais, não fique esperando o mundo perfeito, não fique esperando tudo dar certo, não fique esperando fulano vir, fulano ir, Beltrano falar, ciclano dizer, não fique esperando. Faça o que precisa ser feito, e feito é melhor do que perfeito, tá bem? Bom, vamos então para o passo a passo, tá? Então a gente já falou em primeiro, tirar da cabeça, isso faz parte do passo a passo do planejamento. Segundo, transformar em números. E terceiro, melhorar sua execução. Isso é já uma visão geral do seu planejamento e o que você precisa fazer, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de etapas. Vamos falar de uma microetapa. O que é microetapa? É aquilo que você vai ter que mexer ali na sua vida financeira. Olha só, para você visualizar o seu ano, você vai ter que visualizar os meses, mês a mês. Visualizar um ano é um negócio que a gente fica assim, ai meu Deus, eu tenho que pensar em dezembro. Tem algumas pessoas que ficam ansiosas, eu fico. Tem algumas pessoas que pensam, poxa, mas né, não tem como adivinhar o ano inteiro. Então, vamos visualizar. Né, existe uma convenção na vida financeira, as contas vêm por mês, os salários vêm por mês, as coisas acontecem por mês. Então, vamos visualizar mês a mês. Quem já sabe fazer a rota financeira, consegue fazer isso na rota. Quem não sabe, rota nada mais é que um caminho. Então, você tem o ano inteiro, mas o que vem primeiro? Janeiro. Então, você vai ter que definir os números de janeiro. Quanto você define que vai entrar de dinheiro na sua vida em janeiro? Quanto você define que vai sair de dinheiro da sua vida em janeiro? E quanto você define que você vai investir em janeiro? Ah, mas eu ganho salário mínimo, não consigo investir nada. Bom, você consegue investir a partir de R$1 e tem vídeos no meu canal no YouTube sobre isso. Eu não acho que seja uma prioridade, né, para quem só ganha um salário mínimo, vou investir R$1. Isso não vai fazer diferença financeiramente na sua vida, mas pode fazer diferença no seu hábito. Você vai ter que buscar uma informação onde o que eu invisto e tal. Isso já muda, né? Você já começa a se tornar uma outra pessoa na vida financeira. Mas vamos falar, né? Vamos deixar essa coisa do investimento, então, pode ser para um segundo momento, porque nem tem tempo da gente falar tudo que precisa numa live. Por isso, pessoal que está inscrito no Domini Day, alunos e alunas do Domini do Escalada, quem já se inscreveu para o Domini Day, amanhã à noite a gente continua essa conversa aqui e eu vou abrir a minha rota financeira para vocês verem. Eu vou até deixar o pessoal do Instagram dar uma espiadinha em alguns minutos, só para vocês verem como é. Então amanhã, terça-feira, 8 da noite. Mas pessoal que está inscrito no Domini Day, vocês vão ter um link especial, a gente vai entrar pelo Zoom e eu vou fazer o meu ritual mensal de dezembro e abertura da rota para o ano que vem. Então a gente vai continuar essa conversa amanhã. Não tem como a gente fazer um planejamento em poucos minutos. Inclusive, no Domini Day vai ser um dia inteiro de planejamento da vida, tá? Mas então, todo mundo que está aqui precisa fazer a definição das suas metas de ganhos e metas de gastos. O que são metas de ganhos e metas de gastos? Lu, eu tenho salário. O que é meta de ganho? Pois é, você tem salário, você já sabe que o valor que você vai ganhar é ali o que cai na sua conta. Mas que tal você definir? Sua vida financeira precisa crescer. Que tal você definir que você vai fazer algum tipo de grana a mais? Talvez não seja em janeiro, mas em janeiro você vai pesquisar e estudar formas de fazer mais dinheiro em algum mês, né, durante o ano. Tá vendo que isso é visualizar? Isso é planejar? Isso é definir? Então você precisa ter metas de ganhos. Eu já sou autônoma, mas eu não tenho como adivinhar quanto eu vou ganhar. Gente, autônomos, empresários, vocês não adivinham. Eu defini para esse ano qual era a minha meta mínima de faturamento, a minha meta ideal de faturamento e a minha meta otimista de faturamento, ou seja, 3 números, né?
Então, qual era o mínimo que eu queria faturar na minha empresa, qual era o ideal, era aquele que eu ia buscar, e qual era o otimista. Sabe como eu vou fechar esse ano? Um pouco acima do otimista. Eu dei sorte. Dizem que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, ou as oportunidades. E a gente só enxerga as oportunidades quando a gente está preparado para enxergar as oportunidades. Então, eu também sou autônoma, empresária, que não sei, eu não tenho como adivinhar. Eu não posso adivinhar que os alunos vão comprar meus cursos, por exemplo. Eu não posso adivinhar, né, se vai acontecer alguma coisa na economia e, de repente, ninguém vai se interessar por fazer o curso. Eu não posso adivinhar se o Brasil vai até a final da Copa e aí no dia que eu vou fazer uma abertura de uma turma assim, vai ter um jogo do Brasil. Não tem como adivinhar, mas a gente se planeja. Eu já sabia as datas dos jogos da Copa desde janeiro, porque eu abria o calendário e falei, vai ter aqui, então não vamos marcar isso. Eu sabia que em outubro, período de eleição, ninguém ia querer saber de nada. Eu não fiz abertura de turma em outubro, eu fiz em novembro, e eu normalmente faço em outubro, eu mudei o calendário. Então, gente, isso é definir as suas metas de ganhos. Então, quem ganha salário, servidor público, quem é autônomo, quem é empresário, quem está desempregado, qualquer pessoa. Metas de ganhos. E a partir dessas metas, desses números, você definir o que você vai fazer para realizar essas metas. E metas de gastos? O que são metas de gastos? É você definindo como você vai usar o seu dinheiro. Porque o meu dinheiro nunca sobra. O meu também não. Se eu não definir que ele vai sobrar, não sobra. Você pode ganhar 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, acredita em mim. Se você não definir, ele vai embora. Sempre tem uma coisa, um negócio, troca isso, troca aquilo, quero isso, quero aquilo, me empresta aqui, empresta... E acaba mesmo. Então você tem que definir. E fazer a rota financeira é isso, é você definir mês a mês quais são os seus limites de gastos. E falando de crescimento, né? Qual é a sua meta de investimento? Qual é a sua meta de crescimento de receita, né? Então, você também precisa ter metas de crescimento. E uma segunda etapa do seu planejamento é você avaliar o seguinte: quais foram as atitudes e comportamentos que mais me ajudaram em 2022 e quais foram as atitudes e comportamentos que mais me atrapalharam em 2022? Bom, se eu tivesse que fazer uma análise das atitudes de 2022 que mais me ajudaram, primeiro foi um foco e um comprometimento com o que eu defini, né, de metas para o meu ano de 2022. Eu fui muito focada e muito comprometida. Então, assim, não tinha essa de, acho que vai dar errado, tô com medo. Todo mundo sente medo, todo mundo tem suas desconfianças, mas eu fui muito focada e muito comprometida com as minhas metas. Esse é um comportamento que vale levar para 2023. Um comportamento que talvez tenha me atrapalhado. Deixa eu pensar num comportamento que... Compartilha comigo aí, enquanto eu tô pensando, um comportamento que talvez tenha me atrapalhado em 2022 tenha sido... talvez esperar demais das outras pessoas. Ter uma expectativa maior, né? Ter uma expectativa irreal das outras pessoas. Acho que isso me atrapalhou. Porque aí eu depositei muitas coisas, tanto de trabalho, da minha vida pessoal, no outro, e aí acabava não assumindo as rédeas daquilo, numa expectativa pelo outro, e de repente as coisas não andavam e eu ainda ficava frustrada. Acredito que talvez tenha sido isso. Se eu pensar um pouco mais, eu acho que vem mais, mas eu realmente não pensei, me veio isso aqui na cabeça agora. Teve gente que falou medo, não me pagar, não fazer planos, ser muito prestativa, Sheila falou, não curtir cada conquista, caramba, Miriam. Querer tudo perfeito, ser prestativa demais, procrastinação. Então, olha só, que legal a gente ter clareza do que atrapalhou a gente. Isso definitivamente precisa ficar para trás. Definitivamente, isso não pode entrar no nosso ano novo. Então, você precisa, no seu planejamento, definir ações que você faça com que isso fique para trás. Percebe? Então, assim, resumo, tá? Porque não tem como a gente resolver um planejamento de ano aqui numa live, né? Trouxe aqui vocês para que a gente possa começar essa conversa. Quem vem para o Domini Day, amanhã tem aquecimento e dia 17 tem um mergulho profundo nesse planejamento. Então, quem quer vir ainda, alunos e alunas do Domini e do Escalada que ainda querem vir para o Domini Day, vocês podem se inscrever. Amanhã a gente tem esse aquecimento e dia 17 você pode estar presencialmente ou online, tá? Você escolhe lá quando você fizer a sua inscrição. Então você acessa dominesuasfinancas.com.br/dominiday. Day é D-A-Y no final, tá? dominesuasfinancas.com.br/dominiday.
Se você, por acaso, não conseguir digitar esse endereço, me manda uma mensagem aí no Instagram que eu e a minha equipe a gente passa para você, tá bem? Mas faz o quanto antes. Acho que todo mundo que estiver com a gente, fizer inscrição até amanhã, acredito que até por volta de umas 3, 4 horas da tarde, a gente consiga botar nessa lista do nosso encontro à noite. Então, não deixa para muito depois, não, tá? O Domini Day vai ser um encontro no dia 17 de dezembro, uma imersão, onde eu vou compartilhar as minhas estratégias pessoais de planejamento para o ano e um planejamento que você transforme o seu ano num ano leve, com mais dinheiro, com mais tempo e com mais leveza. No Domini Day a gente conversa não só sobre vida financeira, mas sobre todas as outras áreas da vida. Como é que a gente cria um ano novo alinhado com tudo aquilo que a gente quer realizar. Então, todo ano eu tenho feito esse encontro com alunos. Essa vai ser a primeira vez que vai ser presencial. Também vai ter ingressos online pela última vez. A gente está fazendo essa transição para o presencial. E é um evento de um dia inteiro, começa às 9 da manhã até às 19 da noite. A minha equipe também vai estar lá. Vai ser quase uma celebração de final de ano, com muitos presentes, muitos brindes, muita coisa legal que vai acontecer lá. Vai ser uma experiência incrível. Algumas dessas experiências também vão ser estendidas ao online, mas estar presencialmente, é claro, que é uma energia diferente. Mas muitos dos presentes e alguns dos brindes a gente também vai poder estender ao online. E, claro, todo esse conteúdo de planejamento para que você crie um 2023 leve e que seja o melhor ano da sua vida. Todas as informações, né, sobre preço, forma de pagamento, todos os detalhes estão em dominesuasfinancas.com.br/dominiday, tá? dominesuasfinancas.com.br/dominiday. Se inscreve o quanto antes para você estar amanhã à noite no aquecimento, onde a gente vai fazer o ritual mensal Domine Suas Finanças. Eu vou abrir a minha vida financeira, você vai saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, como é que eu pago minhas contas, as minhas decisões financeiras, minhas decisões de investimentos para dezembro e para o ano todo, beleza? dominesuasfinancas.com.br/dominiday, tá? Então, resumindo aqui o nosso planejamento, planejar é como visualizar uma viagem. Não é criar limitação, não é evitar totalmente imprevisto, mas é visualizar para você não se perder. O passo a passo importante é tirar da cabeça, transformar em números, melhorar sua execução. E para melhorar sua execução, você precisa definir suas metas de gastos, suas metas de ganhos, suas metas de crescimento e as ações para realizar tudo isso. Amanhã eu vou mostrar na prática, nesse aquecimento, como eu faço na minha vida. E lá no mergulho que a gente vai fazer no dia 17 de dezembro, a gente vai ver também em outras áreas da vida, tá bem? Gente, não tem gravação, tá? O Domini Day é como se fosse um jogo de futebol. Não tem graça vendo gravado. É um evento. Se você não pode estar com a gente no dia, é realmente assim, uma pena você não conseguir priorizar estar com a gente para fazer esse planejamento, mas não compre o ingresso se você não pode estar com a gente no online, porque não tem gravação. Encare como um jogo de futebol. Não tem graça ver Brasil e Coreia achando que você vai soltar fogos a cada gol, porque não tem graça ver depois. E é um evento de 9 às 19. Você está inventando que vai ver depois, porque eu sei que a maioria das pessoas não vai ver depois. Você está se sabotando. Eu não quero que você gaste seu dinheiro para se sabotar, tá bem? Já estou evitando que você faça isso, tá? Domini Day é 17 de dezembro, exclusivo para alunos e alunas. Todas as informações estão em dominesuasfinancas.com.br/dominiday. Quem garantiu o ingresso o quanto antes, até amanhã de manhã, não sei que horas a minha equipe vai fechar lá, mas você consegue participar amanhã à noite, às 8 da noite, do ritual mensal Domine Suas Finanças, tá bem? Beleza? Bora lá, perguntas, pessoal. Perguntas sobre esse tema ou outras perguntas que vocês queiram fazer. Temos uns minutinhos até que esteja na hora do nosso plantão da turma 24. Já vou deixando até tudo aqui abertinho para a gente começar o plantão da turma 24 em alguns minutos. Lu, antecipei uma parte do 13º no começo do ano. Se eu não puder pagar agora, o banco pode descontar do meu salário ou tem como negociar? Você tem que perguntar para o banco, Márcia. Tem que perguntar lá no momento que você antecipou. Você deu aceite num contrato e esse contrato definia todos os detalhes desse pagamento. Você tem que perguntar para o banco, tá bem? Procurei o banco para quitar o capital de giro. O gerente disse que a dívida não está mais no banco, que foi vendida, mas ela ainda não sabe onde está. Terei como negociar a quitação? Sim. O que vai acontecer é que quando o banco ele faz uma cessão de crédito, né? Ele passa para uma outra instituição, eles vão entrar em contato com você e provavelmente agora é que tem a chance de negociar, porque existem dois caminhos que a dívida pode tomar. É o caminho judicial, que vai para a justiça, e aí o processo é bem mais complicado, porque um juiz pode definir que bens, investimentos, né, que seu patrimônio seja penhorado, bloqueado para quitar a dívida. Então esse processo judicial é bem complicado. Quando o banco faz essa cessão de crédito, passa essa dívida para uma outra instituição, essa outra instituição não é a justiça, ela não tem nenhum poder desse de bloquear bens nem nada, ela provavelmente vai fazer uma negociação com você, tá bem?
Como usar o 13º para sair do vermelho? Luzia, esse foi o tema do Pergunta pra Lu da semana passada. Então, volte algumas casinhas, o Pergunta pra Lu fica salvo no YouTube. Se você for no YouTube, lá no campo de busca do YouTube, escrever assim, Domine Suas Finanças Pergunta pra Lu, você vai ver todo Pergunta pra Lu. Ou então aí no Instagram, dá uma roladinha assim, e aí você vai ver, eu tô sempre segurando um post-itzinho assim, rosa ou laranja com um tema, e aí tá lá, como usar o seu 13º para investir ou quitar dívidas, então tá tudo lá, tá bem? Tenho que abrir uma conta para fazer reserva de quitação de dívida ou deixo na conta que já tenho? Então, a ideia da reserva de quitação, assim como uma reserva de segurança, é uma reserva separada do seu dinheiro. Porque as pessoas que têm dívidas é normalmente porque estão vivendo um caos financeiro. Se você mantiver a sua reserva nesse caos, a sua reserva vai embora. O ideal é você colocar num investimento, numa outra conta, pode ser uma Nuconta, essas contas que rendem, sabe? Mas é deixar separado do seu dia a dia financeiro, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Eu acertei o limite do especial do banco, cobraram uma tarifa desconhecida. Como é que é? E descontaram no especial, cobraram os juros do especial. Isso está correto? O especial tem juros. E tá correto cobrar. Não entendi muito bem o que aconteceu, não. Mas sim, tem que cobrar juros se você usou o cheque especial. Vamos lá. Posso solicitar reembolso de mensalidade de cartão de crédito que não foi usado? Na verdade, chegou e não foi pedido. Se chegou e não foi pedido, você tem que entrar em contato com a instituição, dizer que você não solicitou, cancelar. E se tiver tido alguma cobrança, sim, você tem que pedir a restituição, tá bem? Vamos lá. Aonde eu vou atrás do dinheiro que o banco cobrou indevido, já que o gerente disse que não pode devolver, pois já fez mais de 90 dias? Gente, eu tenho muita dificuldade de entender a história assim. Eu queria que vocês soubessem de uma coisa. Olha só, dentro dos cursos a gente consegue saber a história de cada um, inclusive todos os alunos quando entram, contam a história pra gente. A gente acompanha individualmente, a gente sabe o caso de cada um. Fica mais fácil entender essas situações, tá? Eu tô falando assim porque se você achar que numa próxima oportunidade faz sentido você estar dentro do curso pra gente te apoiar de mais de perto, fica bem menos desafiador. Porque eu não consigo muito bem nem entender a situação, nem dar uma resposta, assim, porque às vezes eu entendi errado, eu vou dar uma resposta que não tem nada a ver. Algumas situações envolvem até um aconselhamento mais jurídico, né? Eu não sou advogada, gente, eu sou uma professora de finanças, eu ensino um método de organização. Por um acaso, né? Porque eu já trabalhei numa instituição financeira, já passei por muitas questões com relação a bancos e vejo os alunos passando também. Eu estudei muito sobre direito consumidor, essas questões todas que os bancos às vezes aprontam com a gente, consigo dar uma orientação. Mas tem alguns casos que talvez sejam melhor vocês conversarem com advogados, tá? Essas coisas, banco pode isso, banco pode aquilo, banco fez isso, banco faz aquilo. Converse então com um advogado, tá bem? Ei, Ávila, também tô super ansiosa pelo Domini Day. Vamos lá, gente. Sobre organização financeira, investimentos. Me contem. Minha conta é essencial, mas cobram IOF. Então, não cobram IOF da conta, cobram IOF da operação que você fez. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. E te prepara que o governo novo vai trazer ainda mais impostinhos para você pagar. Então, dependendo da operação que você fez, provavelmente é devido pagar IOF, tá? Você tem que olhar lá no seu extrato qual foi a operação, tá bem? Bora lá. Quando que eu vou abrir uma nova turma? Então, sempre quando a gente tá com uma turma agora, como eu tô com a 24, a gente não fica pensando na próxima, pra gente ficar bem focado na turma atual. Eu só me dedico a pensar numa outra quando eu sinto que a gente fez uma boa entrega, quando a gente conseguiu já entregar, né, todos os plantões, quando a gente já fez o desafio. Então, assim, nesse momento, a gente não tá falando de próxima turma. Então, não é esse ano, com certeza. Pode ser que seja fevereiro, início de fevereiro, mas a gente não tá divulgando ainda não, tá bem? Vamos lá. Conta essencial pode fazer Pix? Sim, pode. O que mais? Como posso acabar com os descontos do consignado em folha de pagamento? Então, Cida, você não tem como acabar com os descontos, né? Porque o consignado foi um acordo que você fez, você pegou um dinheiro emprestado e prometeu pagar, né, descontado na sua folha de pagamento. Agora, existem algumas formas de você reduzir, né, o consignado. Quando você faz portabilidade, você procurar um outro banco, levar o seu consignado para lá, você pode negociar essa taxa de juros, reduzir a parcela ou reduzir a quantidade de parcelas.
Você pode também conseguir trocar esse consignado por um outro tipo de empréstimo. E aí, nesse outro tipo de empréstimo, não desconta na sua folha de pagamento, desconta talvez você pagando no boleto. Ou seja, não é aquele empréstimo sanguessuga, sabe? Que é retirado do seu dinheiro, mesmo que você naquele momento não possa, que você tenha uma super necessidade na sua vida. Eu não gosto de coisas em débito automático, empréstimo consignado, quando as pessoas estão vivendo o caos financeiro, porque isso tira das mãos de vocês o poder de decidir pela sua própria vida. Então, de repente, vale até a pena você buscar informações sobre um outro empréstimo que pode ter uma taxa de juros talvez um pouquinho maior, mas que você consiga se organizar e definir quando você quer pagar aquilo, de que forma você vai pagar, né? E você se organizar de uma forma diferente. Ou mesmo, o que seria a melhor saída, pensa o seguinte, um empréstimo consignado, ele equivale a um pedaço do seu salário, né? Agora, esse pedaço, ele é significativo para você hoje porque o seu salário está de um tamanho, né? A sua renda está de um tamanho. Por exemplo, alguém que ganha 5 mil e paga 2 mil de empréstimo consignado por mês é quase a metade do salário. Agora, imagina essa pessoa que ganha 5 mil, de repente conseguir crescer a vida financeira dela para passar a ganhar 6, 7, 8 e aos poucos criar uma nova fonte de renda e quem sabe um dia tá ganhando 10. Alguém que ganha 10 mil e paga 2 mil por mês é diferente de alguém que ganha 5 mil e paga 2 mil por mês. Então é como se você tivesse reduzido o consignado, só que fazendo algo que está nas suas mãos, que é fazer a sua vida financeira crescer. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que todo mundo vai conseguir, porque nem todo mundo quer pagar o preço de ver a sua vida financeira crescer. Mas muitas vezes a gente fica pensando em como resolver dívidas, em como se livrar do empréstimo, como se livrar das dívidas, procurando um caminho mais fácil, mas é um caminho que muitas vezes não leva a gente para o que de verdade a gente quer, né? Então, fazer a nossa vida financeira crescer, criar novas fontes de renda e essas novas fontes de renda nos ajudarem com os nossos compromissos atuais é até reduzir o impacto desses compromissos, tá bom? Tá bem? É isso. Gente, bom, vou correndo aqui agora apoiar a Turma 24. A gente tem um plantão agora, o nosso plantão de dúvidas da Turma 24 do Domínio de Suas Finanças. Turma 24, partiu, bora lá, vou só tomar uma água, dar uma passadinha ali no toalete e eu volto pra gente começar. E você que participou hoje do Pergunta pra Lu, toda segunda-feira às 19 horas tem um conteúdo aqui pra te ajudar. E depois eu abro para perguntas. Algumas vezes tem que dar mais tempo de pergunta, algumas vezes dá menos tempo, depende do conteúdo do dia, mas venha toda segunda-feira e assista também os últimos. Dá uma olhada no YouTube, vai lá, Domine Suas Finanças, Pergunta pra Lu e vê pelo tema. Já falamos de dívida, já falamos do melhor investimento, já falamos de como usar o 13º, né, para sair do caos financeiro, como começar a se organizar para sair do caos financeiro. Tem tanta coisa lá. Então vai lá, ó. Quer saber aonde pode aplicar? Vai lá, Maria. Vai no YouTube e pesquisa assim, Domine Suas Finanças e Investimentos, Domine Suas Finanças, Pergunta pra Lu. Tem aulas e aulas lá. Tem muita gente que me escreve e dizer, poxa, Lu, não consigo fazer teu curso. Tem curso aí de graça, gente. Tá lotado de aula aí. Toda segunda-feira eu tô aqui desde 2018. Pensa quantos vídeos deve ter com aulas desde 2018, né, toda segunda-feira. Então corre lá. Bora, Turma 24? Vamos lá pro nosso plantão. E você que tá no Domini Day, a gente se vê amanhã, às 8 da noite, lá no nosso aquecimento Domini Day. Quem quiser fazer parte ainda dá tempo. Acesse dominesuasfinancas.com.br/Domini Day. Um beijo, tchau, tchau.